Começo por cumprimentar todos os presentes neste evento internacional. O meu nome é Ana Escola, sou professora de Matemática num agrupamento de escolas do Distrito do Porto. O trabalho que aqui trago é um pequeno recorte da minha dissertação de mestrado em Ciências da Educação, realizado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, com o título Desterrando gaiolas epistemológicas, ensino da matemática, um voo na cidadania. A questão de investigação que gerou toda esta investigação foi de que modo um projeto que enlaça a matemática com a educação financeira, visando promover competências de literacia, contribui para ressignificar a matemática como instrumento essencial à construção da cidadania. O contexto de investigação foi um agrupamento, conforme eu disse, do Distrito do Porto, com características muito específicas, um agrupamento considerado não só a nível nacional como internacional, com características muito próprias de pobreza. É uma das zonas mais problemáticas do país e a nível europeu, devido à pobreza, à exclusão social, também ao reduzido nível de qualificação profissional e uma baixa taxa de escolarização. Estes baixos níveis de escolaridade desencadeiam, por sua vez, outras situações, como o desemprego ou o emprego precário, normalmente nas indústrias da madeira ou de confecção de móveis, que é prioritária neste concelho, e ainda promove nos alunos e nos respectivos pais uma baixa autoestima, desinteresse e desmotivação face à escola, insucesso escolar, baixa proficiência matemática e, por sua vez, leva a que os pais, dada a sua pouca valorização da escola, se desresponsabilizem perante a vida escolar dos seus educandos, o que leva a que também eles se tornem, muitas das vezes, alunos problemáticos. Participaram neste projeto 2 turmas de alunos do 6º ano de escolaridade, do ensino básico, com idades compreendidas entre os 10 e os 11 anos. Gostaria de dizer que este concelho tem características muito próprias, conforme já foi dito, e posso dizer que dos indivíduos residentes no concelho com idade superior a 12 anos, apenas entre 32% e 33% concluíram o primeiro ciclo. 16% o segundo e terceiro ciclo e apenas 5% da população com mais de 15 anos conclui o ensino secundário. E de toda a população, apenas 3,4% deste concelho tem qualificação de níveis superiores. Outro aspecto muito relevante é que apenas cerca de 60% dos residentes no concelho com mais de 15 anos têm como fonte de rendimento o seu trabalho, porque 14% vive de reformas ou pensões de invalidez auferidas no seu trabalho precário e também 20% da população vive a cargo da família. Portanto, é de facto um contexto muito problemático. Usamos como procedimentos metodológicos uma metodologia qualitativa com um design muito próximo da investigação à ação, inserido no paradigma sociocrítico na medida em que pretendemos que a nossa ação tivesse um caráter interventivo e por isso desenhamos um projeto de intervenção, dada a interpretação intencional da realidade para a sua transformação ou, pelo menos, para a sua melhoria. A recolha de dados incluiu entrevistas semi-estruturadas a alunos e a professores, conversas informais, grupo focal com alunos e grupo focal com professores, notas de campo, um diário de bordo realizado pela investigadora e, principalmente, as produções dos alunos. Os alunos envolvidos de 2 turmas, numa das turmas eram 19 alunos, dos quais 2 pertenciam a uma unidade de ensino estruturado, portanto não participaram no projeto, os outros 2 participaram e na segunda turma, de 18 alunos, um dos alunos também tinha necessidades educativas especiais e participou no projeto, a média de idades situava-se nos 10,8.
No meu quadro teórico, escolhi o professor Biratan Ambrósio, o professor Secov Osmose e o professor João Filipe Matos, dado o interesse dos seus temas no contexto do meu estudo, portanto, que se focou na matemática crítica, numa matemática principalmente humanista e na preocupação de atribuir à matemática a importância que ela tem no contexto da cidadania para alterar de facto os problemas, alterar ou pelo menos participar numa tentativa de alteração dos problemas sociais nos quais são integrados estes alunos. Este projeto de intervenção que foi desenhado teve 3 ações. Eu vou apenas referir-me à primeira. A primeira ação teve como objetivo desenvolver competências de literacia matemática e promover a educação financeira no agrupamento. Fomentar práticas comunicativas em que a voz seja reconhecida como instrumento de comunicação e de intervenção social. Promover a articulação entre os docentes do Conselho de Turma, de cada um dos Conselhos de Turma, para flexibilização e atuação no contexto do currículo. Como objetivos específicos, tivemos o desenvolvimento de competências mediante as fragilidades evidenciadas pelos alunos, estender o trabalho de projeto à aula de matemática e a todas as disciplinas envolvidas, conferir significado às aprendizagens realizadas e aplicar tarefas de cariz financeiro capazes de promover a reflexão e a capacidade de ler o mundo matematicamente, isto é, no cotidiano dos alunos. As fases do projeto de intervenção foram várias, mas a primeira ação, como eu já referi, foi implementar a educação financeira na escola num contexto de educação para a cidadania, estudar um tema curricular de matemática e, por fim, elaborar um orçamento participativo. Todos os temas foram sendo desencadeados no contexto do trabalho realizado em termos de projeto. Portanto, nesta ação da qual eu vou falar, é importante referir que todos os temas tratados, os temas curriculares tratados nas várias disciplinas foram ancorados na matemática e no contexto económico, político e social do país, português, portanto, e na realidade dos alunos. Todas as disciplinas se envolveram no projeto, assim como os seus professores, e foi desenvolvido um trabalho colaborativo e cooperativo e o reajuste do projeto no curso do seu desenvolvimento. Os alunos realizaram trabalho de grupo em todas as disciplinas e foram, ao longo do seu desenvolvimento, partilhando as respectivas produções no grupo turma e redefinindo e reajustando os trabalhos que estavam em desenvolvimento. Neste projeto foram escolhidas foi escolhida a análise documental e a análise de dados. A análise documental centrou-se nos documentos estruturantes do agrupamento, em documentos curriculares e outras orientações do Ministério da Educação, das quais selecionámos apenas aquelas que considerámos pertinentes no decurso deste projeto. Como dimensões de análise, escolhemos apenas 3, as concepções dos alunos, as literacias e os sons do projeto. Na primeira dimensão, nós consideramos apenas 2 categorias, as concepções dos alunos sobre a matemática e o seu ensino e as concepções dos alunos sobre a educação financeira. Na primeira categoria, desenvolvemos o estudo segundo 2 subcategorias, que foi o papel da matemática e a importância das aprendizagens, e relativamente à segunda categoria, consideramos as conexões realizadas entre a matemática, a cidadania e a educação financeira. Nas literacias, nós consideramos o desenvolvimento de competências de literacia, os efeitos do projeto nas aprendizagens dos alunos e depois definimos diferentes subcategorias e devo dizer que todas estas categorias foram surgindo da análise das produções dos alunos e de todos os materiais escolhidos. Foram o exercício da cidadania, o envolvimento no projeto, reajuste de comportamentos e atitudes, cooperação entre docentes, efeitos do projeto nas concepções dos alunos, reflexos dos projetos na aquisição e ampliação de competências. Os sons do projeto envolveram o conhecimento dos alunos e a articulação disciplinar.
Gostaria de dizer ainda que nestas questões do projeto consideramos ainda as lideranças e as metodologias de ensino. Dentro das subcategorias definimos as metodologias de trabalho utilizadas, que já referimos, que foi essencialmente o trabalho de grupo e trabalho de projeto, e a avaliação do projeto. Eu gostaria de falar um pouco das atividades que foram desenvolvidas nesta ação. Os alunos decidiram desenvolver trabalho para apresentarem palestras por eles dinamizadas. E nessas palestras eles desenvolveram competências de tecnologias de educação. Posso dizer que aprenderam a fazer PowerPoints, aprenderam a utilizar o computador, muitos deles, aprenderam a colocar imagens, aprenderam a fazer vídeos. Portanto, foram eles que confeccionaram, que realizaram os PowerPoints das comunicações que fizeram. Foram construindo jogos para posteriormente com que jogaram, jogos esses que eles adaptaram de jogos existentes e que foram realizados em conjunto com os próprios familiares, dado que o projeto e o número de tempos letivos que possuímos não seriam necessários para desenvolver todo este trabalho. Os alunos também, por sua própria vontade, promoveram então workshops de jogos de literacia financeira, de matemática e onde eles envolveram questões das várias disciplinas. Posso dizer ainda que foram feitas exposições com trabalhos realizados no curso do projeto, relativamente a cada uma das disciplinas envolvidas, e envolveram-se também numa atividade promovida pelo Plano Nacional de Educação Financeira, todos contam, que se tinha como preocupação e objetivo também disseminar conhecimentos financeiros. Gostaria de relembrar que os alunos pediram para fazer um site, foi realizado um site, e por que razão? Porque eles gostariam de disseminar todos os conhecimentos que aprendiam ao restante agrupamento. A realização das palestras levou ao convite dos encarregados de educação e de outras personalidades próximas no contexto da escola, e professores e outros alunos que quisessem assistir. Como eu disse, as palestras foram dinamizadas por ele e quando foram avaliadas, todos os alunos presentes e que assistiram, no final disseram mesmo e foram perguntar se eles não poderiam também ter esta disciplina. Passamos agora à análise de dados, que foi feita através de análise de conteúdo. Na primeira dimensão, concepções sobre a matemática e sobre a educação financeira, os alunos inicialmente referiram que só pensavam na matemática como questão para ter um bom emprego. Digamos que era um trampolim para um bom emprego, para poder fazer pagamentos com conhecimento e saber fazer contas. No final do projeto, foram capazes de referir já uma conexão entre todas as disciplinas e os conhecimentos adquiridos neste projeto, uma melhor gestão individual e familiar, uma maior capacidade de escolha no contexto do consumo, a capacidade de tomar decisões em grupo e de se relacionarem adequadamente e de distinguir o supérfluo do essencial. É importante referir que estes alunos tinham alguns problemas de relacionamento entre eles que chegavam às vezes a ser bastante perturbadoras durante as aulas, e este foi um dos objetivos que nos propusemos com esta intervenção, alterar a atitude dos alunos. Quanto à análise de dados relativamente às literacias, no início do projeto, o incumprimento de regras, os conflitos interpessoais, as dificuldades de expressão escrita e a total ou quase total incapacidade do uso de ferramentas digitais foram a máxima sublinhada pela maioria dos alunos. No final, os alunos
referiram ter alterado positivamente a sua atitude em sala de aula, dado ao envolvimento que tiveram uns com os outros e a partilha de dificuldades e até dos seus sucessos, e a gestão de conflitos no intergrupos e grupo de turma foi significativamente alterada para melhor. Os alunos referiram ainda que tinham agora mais sensibilidade relativamente aos problemas sociais e mostraram nos trabalhos realizados uma outra capacidade de reflexão e de tomada de decisão. Relativamente aos sons do projeto, os professores, estes sons do projeto envolveram as vozes de todos aqueles que acompanharam o projeto e que o avaliaram, portanto, pais, encarregados de educação, alunos da escola e outros elementos que assistiram às palestras e às exposições dos alunos, referiram que a aproximação entre a escola e a família foi muito positiva. Outro aspecto que os professores referiram como muito positivo foram as conexões que os alunos estabeleceram entre os conteúdos das várias disciplinas. A maior autonomia que foi visível no final do projeto na maioria dos alunos. Uma maior capacidade e melhor capacidade comunicativa, um consistente conhecimento dos temas estudados no contexto de educação financeira, e isto a partir do momento que os presentes foram avaliar, digamos, as palestras realizadas. E também a atenção que os alunos passaram a ter aos problemas sociais e aos problemas inerentes à própria escola. Quanto aos pais e à comunidade escolar, avaliaram as palestras realizadas pelos alunos como excelentes, referiram a necessidade de se realizarem mais projetos deste tipo, onde os alunos assumissem um papel de tanta responsabilidade e tanto envolvimento, e referiram também o gosto que tiveram de participar neste projeto com os seus educantes e também com os professores. Termino assim a minha comunicação. Espero que tenham gostado e bem-ajam pelo